Boa noite, senhores vereadores, funcionários e a todos aqui presentes. Sejam muito bem-vindos a esta reunião ordinária do exercício de 2019. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 15ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Virgínia. Inicialmente, vamos ouvir a leitura da ata da sessão anterior. Aos 5 dias do mês de agosto de 2019, nessa cidade de Virgínia, no prédio da Câmara Municipal, realizou-se esta sessão ordinária sob a presidência do vereador Anderson Chagas Ribeiro. Não foram registradas ausências. Às 18 horas, o senhor presidente declarou que, sob a proteção de Deus, estava aberta a 14ª reunião ordinária e determinou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada e assinada pelo presidente e secretário. Para iniciar os trabalhos, foi feita a leitura do expediente, que constou do seguinte: de Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal, ofício número 877, encaminhando resposta à indicação número 22, de autoria do vereador Antônio José Ribeiro, ofício número 0125, encaminhando o balancete financeiro com todas as cópias das notas de empenho e respectivos comprovantes de despesas referente ao mês de junho de 2019, ofício número 903, comunicando que na noite de 30 de julho de 2019 ocorreu um incêndio de grandes proporções que atingiu o prédio da prefeitura, com destruição total das instalações e parte da documentação administrativa, e informando que foi expedido o decreto de calamidade pública em caráter de emergência para efetuar mudança da sede administrativa e adotar todas as providências necessárias para a retomada, mesmo que em caráter precário, das atividades. Ofício número 911, apresentando considerações em razão do incêndio do dia 30 de julho, que destruiu o prédio da prefeitura, documentos e autos de processos administrativos, e solicitando a prorrogação do prazo de entrega do projeto de lei do orçamento anual de 2020 para até o dia 30 de setembro de 2019. Fim da matéria do primeiro expediente, passou-se ao segundo, com a leitura da moção número 1 de 2019, de apoio e solidariedade, de autoria do vereador Marcílio Torres Porto, que diz: os vereadores que esta subscrevem, vêm à presença de Vossa Excelência apresentar essa moção de apoio e solidariedade ao prefeito municipal, senhor Carlos Eduardo Costa Negreiros, devido ao incêndio ocorrido no dia 30 de julho, que destruiu boa parte do prédio da prefeitura, toda a documentação do arquivo morto, computadores e principalmente um prédio de grande importância para o patrimônio histórico e cultural do município. Os vereadores manifestam ainda que estarão à disposição para aprovar medidas urgentes para o retorno da normalidade administrativa e requerem seja dado conhecimento desta à administração municipal. A referida moção foi aprovada por todos os demais vereadores, que também assinaram, motivo pelo qual não foi submetida a votos e prontamente encaminhada ao governo municipal. A respeito desta moção, discursou primeiramente o vereador Luiz Alberto Ribeiro. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, boa noite. Sobre o incêndio da prefeitura, é lamentável. Foi um dos primeiros a chegar no local, que já se encontrava com as chamas bem altas. Começamos a retirar alguns galões de combustível, depois começamos a retirar os veículos e depois tudo que fosse possível, como computadores, arquivos, etc. Não estou aqui hoje para julgar, nem é este o objetivo, mas devemos nos alertar sobre o que aconteceu e tomar algumas medidas para que, se eventualmente ocorra, não traga tanto prejuízo como foi. Nesse sentido, falo sobre a falta de equipamentos como extintores, hidrantes espalhados nos prédios públicos, a falta de hidrantes para o abastecimento do carro do Corpo de Bombeiro. Temos que tirar desta tragédia pelo menos uma motivação de prevenção, pois ontem foi a prefeitura, hoje pode ser minha casa, amanhã uma escola,
Então devemos nos unir para implantar no nosso município algo neste sentido. Graças a Deus não tivemos nenhuma morte, nem sequer feridos. Conseguimos recuperar boa parte dos pertences graças à atitude honrosa de várias pessoas, que mesmo sabendo do perigo, arriscou. Até deixo aqui os meus cumprimentos a todos que ajudaram naquela situação. Então temos que criar cursos de palestras e treinamentos do Corpo de Bombeiros. Acredito que a capacitação contra incêndios visa instruir os servidores a atuarem nos casos de princípios de incêndio, conhecendo os tipos de agentes extintores, os tipos de materiais combustíveis e qual agente extintor deve se utilizar no início de um sinistro, além de quais ações tomar para a evacuação de pessoas do local. Também repassar algumas medidas de segurança, como tirar os equipamentos elétricos da tomada antes de deixar o local de trabalho, não acumular papéis em locais inadequados, não sobrecarregar instalações elétricas com plugs T e desligar o registro do botijão de gás, a qualificação de professores, alunos e funcionários de escola sobre prevenção de incêndio. Se as pessoas tivessem melhor qualificação e soubessem agir diante da tragédia, acredito que os danos seriam bem menor. Digo isto por mim mesmo, quando cheguei na prefeitura e vi aquela fumaça, as chamas muito altas. Vou ser sincero, me apavorei. Consegui ajudar e salvar muitas coisas, mas depois do ocorrido, pensando com calma, pensei se no começo, se a máquina da prefeitura fizesse um buraco no telhado onde o fogo estava passando, sala por sala, seria uma forma melhor de amenizar a situação. Mas será que esta ideia que coloquei agora daria certo? Não sei. Penso que se eu fosse qualificado, tendo palestras e treinamentos, poderia afirmar que sim. Então, vereadores, vamos juntar para fazermos algo na obrigação de proteger, acima de tudo, as vidas humanas e também o patrimônio envolvido. Obrigado, senhor presidente. Depois foi a vez do vereador Antônio José Ribeiro. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, assessor jurídico Dr. Marcelo, secretária Cida e Marília, virginenses presentes nesta sessão ordinária. Queríamos estar nessa reunião tratando de diversos assuntos e projetos como no dia de reunião normal. Infelizmente, uma cidade assim, apagando uma história de trabalho e luta desde sua emancipação política. Enfatiza o trabalho de pessoas, funcionários, vice-prefeito, etc., que muito ajudam na recuperação de algumas coisas das salas e os carros da administração, assim como amenizaram o fogo para não atingir as bombas de combustíveis, evitando uma tragédia com vítimas. Não temos a noção da proporção deste acontecido para a atual administração e administrações futuras, mas sabemos que os virginenses presentes e ausentes guardam em seus arquivos pessoais muita coisa que ajudará a resgatar um pouco de nossa história. Lembro que alguns meses atrás tivemos a viatura da Polícia Militar atacada assim, trazendo grandes dificuldades para a segurança pública de Virgínia, que já era um pouco precária, assim dificultando ainda mais seus trabalhos. Poderia ser um aviso do que viria a acontecer? Mas desta Casa de Leis também teve algumas sugestões para a segurança pública, como câmeras de monitoramento que o Estado dispõe para as prefeituras, conselhos de segurança pública, até mesmo recentemente um virginense que trabalha como brigadista de incêndio, que atua para ajudar nesses casos que veio acontecer, esteve aqui colocando palestras dentro desta casa. Quem sabe teria amenizado mais aquele fogo, né? De minha parte, como representante do povo e também de sua história e memória, assumo minha responsabilidade no que entendemos que foi iniciado este fogo na parte de dentro do campo de futebol, ao qual eu tenho lá junto à escolinha de futebol por 2 vezes na semana os treinos. Não cobrei do executivo ou órgão que fechasse aquele campo, onde poderia ter evitado ou não. Assim,
A gente sabe que não é fácil, mas se foi de lá, a gente poderia ter cobrado mais que estivesse fechado aquele campo, que infelizmente, desde que a gente iniciou os trabalhos, aquele campo tem sido usado muitas vezes por traficantes, pessoas usuárias de drogas que não têm dado sossego para nossas crianças e jovens. Embora não tenha me posicionado sobre o assunto, assim que aconteceu, recebi ligação do deputado estadual Cleitinho Azevedo, ao qual trabalhei nas eleições passadas, que colocou seu gabinete à disposição do município e assim vai entrar em contato para dispor de qualquer recurso que venha ajudar o município. Minha solidariedade com a administração, assim, funcionários ativos e inativos, enfim, população virginense num todo. Obrigado, senhor presidente. Após suas palavras, o senhor presidente apresentou a todos uma mensagem dirigida ao Poder Executivo para ser publicada em órgão oficial da Prefeitura que diz: a Câmara Municipal de Virgínia, na pessoa de seu presidente, vereador Anderson Chagas Ribeiro, demais vereadores e funcionários, manifestam total apoio e solidariedade ao prefeito Carlos Eduardo Costa Negreiros, devido ao incêndio ocorrido no prédio da Prefeitura no último dia 30 de julho do corrente mês, que destruiu grande parte da estrutura física do prédio, do seu arquivo administrativo e, lamentavelmente, do patrimônio histórico do município. A Câmara Municipal coloca-se à disposição para ajudar no que for preciso, assim como suas salas administrativas, seu arquivo histórico e documental, e comunica que se empenhará para aprovar medidas urgentes para o retorno da normalidade administrativa, caso sejam necessárias. Sem outras manifestações, deu-se prosseguimento à sessão com a leitura dos ofícios do Executivo que encaminham os projetos para o estudo, os quais: ofício número 871, encaminhando o projeto de lei ordinário número 21, que dispõe sobre autorização legislativa para a outorga da permissão de uso do espaço da Praça Cônigo Monte Raso, em frente à Casa Paroquial, de forma gratuita e por tempo determinado, e contém outras providências. Ofício número 886, encaminhando o projeto de lei ordinário número 22, que dispõe sobre nova redação a ser dada nos artigos 1º e 2º da Lei 446 de 2014, que alterou o dispositivo da Lei número 438 e contém outras providências. E ofício número 910, encaminhando o projeto de lei ordinário número 23, que dispõe sobre o reconhecimento e declaração de utilidade pública da área do prédio da Prefeitura Municipal, incendiado e destruído no dia 30 de julho de 2019, para apreciação em regime de urgência urgentíssima. Sobre o projeto de lei número 21, por se tratar de um evento de beneficente promovido pela PAI e por estar marcado para os dias 9, 10 e 11 de agosto, e não se tratar de matéria polêmica, o dirigente da sessão indagou os vereadores sobre a possibilidade de analisar a matéria ainda nesta sessão, ao que todos concordaram. Outra matéria de interesse do município é o projeto de número 23, conforme foi lido pela secretária, através do ofício número 910, no qual o prefeito também solicita apreciação em regime de urgência urgentíssima, devido ao incêndio de grande proporção que destruiu o prédio da prefeitura. Portanto, o senhor presidente novamente consultou o plenário se concordariam a apreciar a matéria ainda hoje, ao que todos votaram favoráveis ao pedido. De acordo com as votações processadas e havendo o apoio unânime dos colegas vereadores em apreciar as matérias ainda hoje, a sessão foi suspensa por 15 minutos para emissão dos pareceres a respeito. Já o projeto de lei número 22 foi encaminhado às comissões de Constituição e de Finanças para estudo. Decorrido o prazo estipulado, a sessão foi reaberta e dado início à ordem do dia. O vereador Antônio José Ribeiro, relator da Comissão de Finanças, fez a leitura do parecer emitido em conjunto com a Comissão de Constituição, no qual se manifestam pela aprovação do projeto de lei número 018, que dispõe sobre autorização legislativa para a contratação de operações de crédito com outorga de garantia com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Colocado em discussão, fez uso da palavra o vereador Antônio José. Senhor presidente, senhores vereadores, todos aqui presentes, esse projeto, como foi bem falado pelo parecer jurídico desta casa,
ele viabiliza alguns recursos, mas ele tem várias etapas que devem ser passadas sob o crivo do banco, no caso, né? Então, se não for passado, ele não será liberado para o município. Dessa forma, o parecer jurídico, juntamente com o parecer dessas comissões, estão aprovando, no caso, essa liberação para outras etapas, né? E também ressalta aqui aquele assunto recente que a gente colocou aqui sobre mobilidade urbana. Então, esse é o parecer. Muito obrigado, senhor presidente. A seguir, pronunciou-se o vereador Luiz Alberto. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, eu vou abrir essa discussão deste projeto desabafando o meu pensamento sobre tudo que está acontecendo durante esse mandato de vereador. Eu, como um vereador não aliado ao prefeito, não significa que eu sou contra todos os projetos que ele encaminha a esta casa, que eu sou contra o prefeito, como alguns vereadores julgam aqui. Um mês atrás, uma pessoa me parou na rua perguntando por que tinha 3 vereadores segurando tudo que o prefeito queria fazer, que isso foi dito por um vereador desta casa. Aí eu pergunto a todos os vereadores aqui presentes, é realmente isto mesmo? Eu estou segurando, como diz o vereador, os projetos do prefeito, não deixando ele fazer nada? Ou o mesmo vereador não está fazendo o dever que a população confiou nele na eleição, de além de legislar, fiscalizar o prefeito? Ser vereador é apenas vir nas reuniões aqui e aprovar tudo que o prefeito faz sem sequer ler o projeto? Eu pergunto aqui, dando o exemplo deste projeto. Todos os vereadores leram sequer este projeto? Sabem do que se trata? Eu sim, eu fiquei dias estudando este projeto, não com o objetivo de travar o prefeito, e sim de entender se será bom para a população ou não. Este projeto trata-se de uma autorização para o prefeito fazer um empréstimo. Esse valor de 1,5 milhão de reais não vai ser ganho pelo prefeito. Nós depois teremos que pagar. Quando eu falo nós, estou referindo a toda a população. Vocês sabem me dizer qual os juros deste empréstimo? Qual o prazo para pagamento? Qual o prazo para carência? Ou seja, depois de quanto tempo que vai começar a pagar? Então, antes de julgar uma atitude minha ou de outro vereador que está fazendo o papel de vereador, entenda primeiro qual o objetivo de nós estarmos aqui, representando toda a nossa população. Sou a favor deste projeto, sim, desta linha de financiamento para os fins de mobilidade urbana, já que as ruas, calçadas, algumas praças estão horríveis. Já o executivo tem que parar de ficar justificando tudo, pondo a culpa na gestão anterior, que a administração anterior que estragou tudo. O que interessa é agora, quem está na frente do executivo e do legislativo tem que arrumar. Fiz uma denúncia ao Ministério Público alguns meses atrás em relação às lombadas da cidade que estão totalmente fora do padrão legal. O promotor aceitou a denúncia e exigiu ao prefeito que respondesse. Vocês sabem o que ele respondeu ao promotor? Que a maioria das lombadas foram feitas na administração anterior, que o vereador, no caso eu, estou fazendo perseguição política. Peraí, quando foi feito algumas lombadas na cidade, o prefeito era vereador. Por que não quis se manifestar? E outra coisa, como dito anteriormente, não interessa que fez errado, quem fez errado, quem está na atual prefeitura que é responsável por arrumar o que está errado. Voltando a este projeto, como diz anteriormente, sou a favor, mas pode ter total certeza de uma coisa: vou fiscalizar cada centavo deste empréstimo, para que seja destinado realmente à mobilidade urbana. O nosso compromisso com o povo é isso: lutar pelo direito de uma vida digna a todos e fazer jus ao dinheiro que a população paga dos seus impostos. Obrigado, senhor presidente. Depois foi a vez do vereador Maurício Varela Mendes. Senhor presidente, vereadores, secretários aqui presentes, população, boa noite. Eu fiz agora, dia 23 de julho, um pedido ao executivo para a gente poder entender melhor esse financiamento.
Eu fiz 4 pedidos para ele. Pedi à administração municipal se ela tinha elaborado um projeto de obras de infraestrutura urbana para a captação de recursos financeiros junto ao BDMG e pedi também que enviasse cópia do contrato a ser celebrado. Perguntei também quais os bairros e as ruas que terão prioridades na execução das obras e em quantas parcelas seriam pagas esses empréstimos feitos junto ao BDMG. Resposta obtida foi esta, abre aspas. Temos a informar que o projeto de lei, conforme o vereador tem conhecimento, visa habilitar o município a captar recursos para obras de infraestrutura urbana, o que não quer dizer que os recursos estão garantidos. Conforme edital de habilitação que o vereador conhece, existem algumas etapas a vencer antes de protocolar o projeto a ser financiado pelo BDMG, sendo a próxima a aprovação do projeto de lei. Vencidas as etapas preliminares, estando o município habilitado, serão tratados os assuntos sobre os quais o vereador deseja receber informações. Diante das razões assim apresentadas, informamos que, no momento, o Executivo não dispõe de dados que atendam ao requerimento do vereador. Fecha aspas. Bem, como o vereador Luiz Alberto acabou de dizer, quando a gente pega uma administração pública, a gente pega a coisa boa e, logicamente, pega a parte ruim, né? Eu acho interessante o Executivo ficar reclamando da parte ruim que ele herdou da gestão anterior. Mas esse edital, o pagamento são 78 parcelas com 18 meses de carência. Automaticamente vai deixar conta para outro pagar. Aí pode, né? Então, automaticamente, já sabe que meu voto vai ser contra esse projeto, porque me desculpe muito, minha gente. Estou aqui de passagem. Infelizmente, não vou mudar a política do pão e circo, mas tenho o direito de não participar da mesma. Obrigado, senhor presidente. Sem outras manifestações, o projeto foi submetido à primeira votação e obteve o seguinte resultado: 7 votos a favor e 1 voto contra, do vereador Maurício. Conforme determina o regimento desta Casa, artigo 203, inciso 11, a matéria é objeto de 2 votações. Portanto, o senhor presidente requeriu ao plenário a dispensa de interstícios e demais formalidades regimentais para que o projeto número 018 seja discutido e votado em segundo turno ainda hoje, haja vista o pedido de apreciação em regime de urgência urgentíssima solicitado pelo Poder Executivo. Tal requerimento verbal foi aprovado por 7 votos a favor e 1 contra, também do vereador Maurício. Diante do exposto, o projeto de lei número 018 foi submetido à votação em segundo turno, oportunidade em que apurou-se idêntico resultado: 7 votos a favor e 1 contra, do vereador Maurício, pelo que foi declarado aprovado. Ao adiante, passou-se a discussão do projeto de lei número 010, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública municipal de saúde, de autoria do vereador Antônio José Ribeiro. Pelo relator da Comissão de Constituição, vereador Marcílio Torres Poito, foi feita a leitura do parecer a respeito. Posto em discussão, manifestou-se o autor do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, todos aqui presentes. Então, eu não coloquei nada aqui no papel desse projeto, mas já vim falando nele porque está em tramitação aqui nesta casa há 4 meses. E nesses 4 meses, a gente ouviu alguma coisa que seria procurado pela secretária de saúde para fazer algumas ponderações no projeto. Não fui procurado, também não tive a iniciativa de procurá-la, sendo que é um projeto de transparência que atingirá a todos, que, como o jurídico desta casa deixou bem claro, tem lei semelhante. Nova Serrano citou, mas aqui em São Lourenço tem a mesma lei que funciona bem. Não sei qual vai ser o parecer, se vai ser favorável, se vai ser votado por todos, mas é o seguinte: eu estarei, independente de qualquer coisa, trazendo de volta aqui esse projeto, se não for aprovado e com moderações, né? Para que se instale isso aqui em Virgínia, porque reclamações chegam diariamente até nós. Então não quer dizer que é nesse mandato. Eu estou aqui desde outros mandatos e tenho aqui várias reclamações.
é para que a gente tenha uma transparência maior e todos seriam atendidos por igual. Obrigado, senhor presidente. Outro vereador a se manifestar foi o senhor Luiz Alberto. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, boa noite. Gostaria de aqui parabenizar o vereador Antônio José Ribeiro pela iniciativa deste projeto de sua autoria, já me declarando totalmente favorável a este projeto, que obriga a divulgação da lista dos pacientes na espera de exames ou cirurgias realizadas pelo Sistema Único de Saúde do município de Virgínia. Será um instrumento importante para que possamos medir o tempo de espera na saúde municipal, além de percebermos se o serviço oferecido está sendo de qualidade, já que um dos problemas mais comuns na saúde é a demora para marcação de consultas e demais procedimentos. Estamos vivendo um momento que a transparência é fundamental nos serviços públicos e existe uma confusão e insegurança muito grande com relação a esses procedimentos de saúde, em especial os exames e cirurgias. Eu, como vereador, recebo muitas reclamações feitas da população no sentido que marcam exames para alguns e não para outros, que é o prefeito que libera esses exames e cirurgias. Quando eu falo nesse sentido, não é apenas agora com a atual administração, não é da anterior também, e assim por diante. Sai um e entra outro e faz do mesmo jeito. Isto tem que acabar. É importante que a população saiba qual o ritmo do serviço e que não seja enganada. Com relação à alegada da violação à intimidade dos cidadãos que teriam suas informações médicas divulgadas pelo município, a própria lei veta sua divulgação, garantindo o direito de privacidade. A divulgação deverá garantir o direito de privacidade dos pacientes, sendo divulgado apenas o número do cartão nacional de saúde e não o nome do paciente. As listagens serão disponibilizadas pelo órgão competente, que deverá seguir rigorosamente a ordem de inscrição para a chamada de pacientes, salvo os procedimentos emergenciais, atestados por profissional competente. As pessoas poderão consultar no site da Prefeitura as suas posições na lista de espera por meio do número do cartão do SUS, garantindo o sigilo. Apesar de não ser o autor do projeto em tela, o objetivo é oferecer maior transparência na relação do município com os pacientes que necessitam da assistência em saúde. O paciente poderá acompanhar quando será sua vez de realizar o exame ou cirurgia pretendida. Então, espero que os vereadores votem a favor deste projeto, de iniciativa do novo colega vereador Antônio José Ribeiro, e fiquem a favor da população, porque é um projeto que irá beneficiar todos os virginenses. Obrigado, senhor presidente. Sem outras manifestações, projeto e parecer foram submetidos a voto, e o mesmo foi aprovado por 7 votos a favor e uma abstenção, do vereador Marcílio Torres Porto. Em continuidade aos trabalhos, passou-se a discussão do projeto de lei número 021, cujo parecer foi lido pelo relator da Comissão de Constituição, vereador Marcílio. Sem discussão, projeto e parecer foram submetidos a votos e receberam aprovação unânime. Por último, foi anunciada a discussão do projeto de lei número 023 e, novamente, o relator da Comissão de Constituição fez a leitura do parecer emitido. Sem manifestações a respeito, projeto e parecer foram submetidos a votos e aprovados por unanimidade. Processadas as votações, os projetos de lei número 010, 018, 021 e 023 foram encaminhados para serem sancionados e publicados pelo Poder Executivo Municipal. Antes de encerrar os trabalhos, o senhor presidente fez o seguinte pronunciamento. Então, para tirar algumas dúvidas aqui, o vereador Luiz Alberto, ele alega que eu estou incentivando o voto de vereador. Então, eu vou falar o nome e eu queria que o vereador falasse sim ou não, se eu incentivei alguém a votar contra a emenda do vereador. Neste momento, está em aspa aqui. Neste momento, o senhor presidente pronunciou o nome de todos os vereadores e todos disseram que não foram incentivados pelo dirigente da sessão. E continuou. Alguém sabia que eu ia fazer isso? Não? Tá certo? Espera aí só um pouquinho, vou terminar aqui, tá certo? Eu não incentivei os vereadores a votarem, só que eu tenho como presidente
respeitar a decisão e o voto de cada vereador, tá certo? Cada um tem a sua opinião e eu tenho que respeitar a decisão de cada um. Pode votar, pode fazer uso do direito da resposta, pode votar. Para fazer uso do direito da resposta, pronunciou-se o vereador Luiz Alberto. Senhor presidente, só queria informar aqui que em algum lugar eu falei que o senhor induziu alguma pessoa. Não, uma frase minha gravada, não sei de onde o senhor tirou, que eu falei que foi o senhor, não. Apesar que serviu, mas não tem nenhum papel que eu falei. Não teve nada que eu falei que foi o senhor que falou isso. Não, tá bom? Em resposta, retrucou o senhor presidente. Voltando, pelo discurso, dá a entender que o vereador que não votou, então eu estou dizendo aqui que eu não fiz isso, mas tenho como presidente de respeitar a opinião de cada vereador. Ao vereador Maurício, eu quero dizer que o orçamento da Câmara é separado do Executivo. Então, a compra do veículo cabe ao presidente. A gente tem um orçamento separado, tá certo? A gente tem um orçamento totalmente separado. A respeito dessa afirmação, falou o vereador Maurício. Senhor presidente, a respeito desse assunto, eu só quero esclarecer o seguinte. Volto a repetir que esta casa não tem necessidade de comprar um carro. Sei que nossos orçamentos são separados, né? Sei disso, entendeu? Mas deixo bem claro aqui que sou contra essa compra desnecessária. Sou a favor de ter uma sede própria, porque isso há muitos anos, muitos vereadores já lutaram por isso. Assim como a prefeitura vai lutar por uma sede própria para ela também, né? Acredito nisso, não é? É o sonho de muitos fazer essa sede própria. Mas aí não é problema meu, é problema da população. Mas sobre isso, volto a repetir, sou contra a compra desse carro, não há necessidade, a casa não tem demanda para isso, comprar carro para essa coisa. Continuo contra o meu voto, eu não vou mudar e mais uma vez repito ao senhor que sei que são distintas as contas da Casa Legislativa como a Executiva, ok? Em resposta, falou o senhor presidente. Eu repito mais uma vez, porque você disse que o prefeito ia intervir nesse caso. Então, não é um orçamento próprio. Respeito a opinião do vereador. Só que até 2020 o comando do orçamento é do presidente. Então, inclusive o término da Câmara também, a gente vai trabalhar, vai investir nisso, mas respeito a sua opinião, viu? Eu respeito a sua opinião totalmente. Só que volto a repetir que essa decisão cabe ao presidente da casa até 2020 e aí depois eu não sei o próximo. Ainda a respeito, falou o vereador Maurício, sobre esta questão é o seguinte, sabendo que são distintas as contas, ia ser votado na LDO. Então, por isso que deu essa confusãozinha de interpretação, certo? Mas sei que deixei bem claro à população que é o seguinte... Vamos ver qual é a necessidade da casa aqui comprar um carro ou do prefeito lá arrumar os problemas que foi pedido na LDO. É essa que eu quero que faça a comparação, não ao seu mandato. Você está aí, foi eleito, você está aí para fazer a sua parte, como eu estou aqui para fazer a minha parte como vereador. Inclusive, pedi que não fizesse mais parte de comissão, para me ter o livre-arbítrio de falar e pensar o que eu acho em nome de quem eu represento aqui nesta casa até 2020. Também, que se encerra o meu mandato. Por último, falou o senhor presidente. Acho que nesta questão nós estamos certos, um respeitando a opinião do outro. Então, nada mais havendo que tratar, eu declaro encerrada essa reunião e convoco a próxima para o dia 19 de agosto às 18 horas. Levantou-se a sessão. E para constar, foi lavada esta ata que depois de ser lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretário. Sala das sessões em 5 de agosto de 2019. A ata está em discussão. Em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. A ata está aprovada.
Para darmos início aos trabalhos, convido a secretária para fazer a leitura do primeiro expediente. É o ofício número 918. Excelentíssimo senhor presidente, servimos-nos do presente para apresentar a Vossa Excelência as seguintes considerações para a justificativa do requerimento que ao final será feito. Número 1. Como é do conhecimento da população e de seus nobres representantes dessa casa, o incêndio no dia 30 de julho destruiu o prédio da Prefeitura e os documentos e autos de processos administrativos lá arquivados. 2. Que o sinistro incinerou os computadores de vários setores da administração, bem como cópias de documentos em elaboração, entre os quais os dos setores financeiro e de contabilidade. 3. Que nos referidos setores foram queimados todos os documentos e arquivos já prontos para a finalização do balanceio do mês de julho de 2019. 4. Que a recuperação dos documentos dependerá de vários fatores, sendo os principais a sua restauração e assinatura de fornecedores, o que será processado por comissão já nomeada para este específico fim. Dessa forma, de se concluir que o trabalho será árduo, demorado e de difícil harmonização com as tarefas cotidianas, com o agravante de que não se pode garantir a quantidade que será recuperada, restaurada. Diante do exposto, requeremos que acolha as nossas considerações e justifique o não envio do balanceio do mês de julho no prazo estabelecido na Lei Orgânica Municipal, no artigo 71, inciso 11. Que também fique Vossa Excelência e os nobres vereadores cientes de que todo o esforço será dispensado no sentido de recuperar, restaurar os documentos ou o que for possível, para o envio do referido balancete, em prazo que, infelizmente, não podemos definir. Contando com o alto espírito público de Vossa Excelência e demais membros desta Casa de Lei, subscrevemos. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal. E também foi entregue aqui hoje o balancete da festa agostina de 2019. A receita foi no valor de R$ 11.492 e as despesas no total de R$ 3.306. E o total líquido arrecadado, R$ 8.186. A Pai de Virgínia agradece aos pais, funcionários, voluntários, patrocinadores e toda a comunidade que colaboraram para o bom êxito da nossa festa agostina. A todos o nosso Deus e Pai. Quanto ao ofício número 918/2019, esta casa se solidariza com o Executivo devido ao incêndio ocorrido no dia 30/7/2019, que destruiu o prédio da Prefeitura, muitos documentos, computadores de vários setores, tais como financeiro e de contabilidade, e estende o prazo para apresentação do balancete do mês de julho de 2019, assim como prorroga o prazo para a entrega do projeto de lei orçamentária para o dia 30 de setembro, em atenção ao ofício número 911/2019, lido na reunião anterior. Em continuidade aos trabalhos, solicito à secretária que faça a leitura do requerimento apresentado pela senhora Maria José de Siqueira. Requerimento número 25/2019, excelentíssimo senhor presidente. Abaixo assinado, senhora Maria José de Siqueira, portador do CPF número 750.654.793-15, residente na rua Cornélio dos Reis, número 19, nessa cidade de Virgínia, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência relatar aos vereadores que teve paralisia poliomielite com 7 meses de idade, que faz tratamento desde que tinha 1 ano de idade, fez 11 cirurgias, 2 sendo na coluna, em razão de escoliose severa, que foram colocadas 2 hastes para manter sua coluna reta, as quais infelizmente estão quebradas em 2 lugares, motivo pelo qual tem que ter os cuidados necessários para que não perfurem seus órgãos ou sofrer sérias lesões.
caso venha a sofrer uma queda ou mesmo ser locomovida por alguém de qualquer jeito. Relata ainda que com 43 anos de idade teve síndrome pós-pólio, que é uma doença degenerativa que ocasiona forte perda muscular, necessitando de ajuda para tudo que faz atualmente, não tendo forças para caminhar e tendo que utilizar a cadeira durante todo o tempo. Diante do exposto, vem expor a necessidade de uso de um transporte mais baixo para sua locomoção até a cidade de São Lourenço, uma vez por semana, para fazer fisioterapia, cópia do comprovante emitido pela PAI de São Lourenço em anexo, e os exames de raio-x que comprovam o estado debilitado de sua coluna. Por último, relata também que na impossibilidade de fazer as sessões de fisioterapia, pode perder os movimentos que ainda lhe restam, e por isso solicita a compreensão de todos os vereadores devido a seu problema seríssimo de saúde e que busquem, junto ao Executivo, providenciar um transporte mais adequado para pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida para cidades circunvizinhas. Nestes termos, aguarda deferimento. Virgínia, em 15 de agosto de 2019, assinado Maria José de Siqueira. Ao final desta reunião, deixarei a palavra em aberto para que a requerente faça as considerações que julgar necessário. Ao adiante, convido o vereador Antônio José Ribeiro para fazer a apresentação da moção número 2/2019 de sua autoria e também do requerimento número 24/2019. Moção número 2/2019. Repúdio. Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Virgínia, considerando este verdadeiro patrimônio nacional, que é a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, estando presente em todo o território nacional, considerando que os Correios, como todos conhecemos, prestam inúmeros e relevantes serviços para a sociedade, órgãos públicos, quer federal, estaduais e municipais, empresas privadas, executando uma infinidade de serviços, além de sua atividade precípua, como recebimento de impostos e taxas, pagamento de benefícios sociais, realizando inscrições e recebendo taxas para concursos públicos, até a distribuição de medicamentos. Considerando os mais variados benefícios que os Correios prestam, em especial para as economias das localidades do interior do Brasil, considerando por tudo isso, existe o claro e evidente interesse coletivo que os Correios permaneçam atuando como esse verdadeiro facilitador da vida da população, auxiliar ímpar das empresas e dos órgãos governamentais. Considerando as notícias preocupantes que assolam a todos do que há interesse do governo federal em privatizar os Correios, sirvo-me da presente para requerer, nos termos do artigo 175 do Regimento Interno, a apresentação da presente moção de repúdio contra a anunciada pretensão do governo federal, firmando o nosso posicionamento de que deverá os Correios ser mantido como empresa pública, continuando com sua filosofia de trabalho, com ampla presença em todo o território nacional, dado ao caráter não somente comercial de suas atividades, mas como demonstrado de todos nós sabido, o social, que realiza com louvor desde longa data. Requeiro mais que a presente moção, após seu trâmite e se aprovada, seja encaminhada como prova de nossa mais veemente preocupação às seguintes autoridades. Primeiro, Presidente da República Federativa do Brasil. Segundo, Senador, Presidente do Senado Federal. Terceiro, Deputado Federal, Presidente da Câmara dos Deputados. Quarto, Ministro da Casa Civil. Quinto, Ministro da Economia. Sexto, Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Sétimo, Presidente do Tribunal de Contas da União. E oitavo, Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Ao fim que seja a presente moção publicada na imprensa oficial do município, bem como nos demais órgãos de divulgação do Poder Legislativo virginense. Nestes termos, pede e espera deferimento. Sala de sessões, em 19/8/2019, Antônio Zé Ribeiro.
requerimento número 24/2019. Excelentíssimo senhor presidente, a Comissão de Educação, Saúde e Serviços Públicos, na pessoa do seu membro titular, vereador Antônio José Ribeiro, vem requerer a vossa excelência que seja convidado o senhor Eliezer Graci Ramos, gerente comercial da CEMIG, para tratar de assuntos pertinentes às atualizações de endereços dos consumidores no caso da rua Antônio da Rocha Brito, os quais foram surpreendidos com a troca repentina de endereços, o que vem causando muitos transtornos. Requer ainda que o senhor Eliezer Graci Ramos seja convidado a comparecer na próxima reunião ordinária desta Casa Legislativa às 17 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal, para prestar os esclarecimentos necessários. Sala das Sessões, em 19/8/2019, Antônio José Ribeiro, membro titular da Comissão de Educação, Saúde e Serviços Públicos. A moção está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, secretária Cida, secretária Marília, assessor jurídico Dr. Marcelo e todos aqui presentes nessa reunião. Esta moção, a qual faço a todos esses órgãos a qual citei aqui, sobre o Correio ser privatizado, eu acho que é um retrocesso e quero que pedir a opinião de todos que quiserem falar sobre o assunto, porque nós que somos das cidades interior, cidades menores, se vier a acontecer, onde que nós buscaremos essas nossas postais, tudo aquilo que vem para o Correio de Virgínia. Então vai voltar aos tempos antigos de buscar em Pouso Alto, São Lourenço, sabe lá onde, né? Então, ainda mais os nobres vereadores aqui da zona rural, que também tem o Correios como referência, né? Que pegam as suas coisas lá. Então, é uma coisa que eu peço a opinião de todos e o apoio para essa moção chegar aos devidos representantes de nosso país. Já sobre o requerimento, é uma questão que vem acontecendo corriqueiramente aqui em Virgínia, que alguns endereços têm sido trocados. E um dos que mais vem trazendo transtorno é a rua Antônio da Rocha Brito, aqui, nosso lado aqui, que é uma rua, uma das mais antigas, né, desde o início da fundação de Virgínia, centenária, diga-se de passagem, que teve seu nome trocado por João Batista Filho, que é uma rua denominada lá no bairro Pedro Varela, que existe, só que foi trocada e ninguém toma posição sobre isso, e muitas pessoas estão sendo prejudicadas com falta de suas correspondências chegarem no endereço certo. Então vem mantendo contato com o gerente comercial, o senhor Eliezer, e 4 meses para cá ele ficou de resolver e não resolveu. Eu já estive no posto da CEMIG em São Lourenço, antes de entrar em contato com ele, e nada foi solucionado. Então, que ele, né, se puder comparecer para a gente tomar as devidas providências e assim deixar também para que o povo também reclame, porque as pessoas estarão presentes nessa reunião. Vou convidá-las, porque a rua Antônio da Rocha Brito ela é enorme, né? Ela pega aqui no cartório e vai lá para baixo do Clube Campestre, dos dois lados. E temos também outras demandas no bairro Pedro Varela, que foi trocado o nome também. Então eu não vou falar de outra SUS sem primeiro resolver essa. Muito obrigado, presidente. A moção está em votação. Quem for a favor que permaneça sentado, quem for contra que se levante. A moção foi aprovada e será encaminhada às autoridades competentes. O requerimento número 24 de 2019. O requerimento está em votação. Quem for a favor que permaneça sentado, quem for contra que se levante. O requerimento número 24 de 2019 foi aprovado e será encaminhado à autoridade competente. Por último, peço ao mesmo vereador que faça a apresentação do projeto de lei número 24/2019 de sua autoria. Projeto de lei número 24/2019. Dispõe sobre a denominação da ponte do bairro Mogiano.
A Câmara Municipal de Virgínia, Estado de Minas Gerais, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona e publica a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada como Senhor Judelino Serapião da Mota a ponte construída no bairro Mogiano de Cima deste município de Virgínia. Artigo 2º. O chefe do Poder Executivo fica autorizado a confeccionar e instalar no local placa alusiva à homenagem. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Virgínia, 19 de agosto de 2019. Autor Antônio José Ribeiro, vereador. Biografia do senhor Judelino Serapião da Mota. Judelino Serapião da Mota, mais conhecido como Jorge Mota, nasceu no dia 18 de outubro de 1933, no bairro Mogiano, filho de Francisco Lemes da Mota e Maria da Soledade. Viveu uma infância simples, com muita dificuldade, ao lado de seus 8 irmãos. Ainda quando criança, um de seus irmãos caiu no rio e morreu afogado. Seu pai trabalhava na roça, com criame de porcos, gado e fumo. Desde muito novo, começou a ajudar seu pai na lida e não teve oportunidade de estudar. Não fez nem mesmo a 4ª série, aprendendo apenas a assinar seu nome. No bairro Mogiano morava também Carlinda Maria de Jesus, por quem ele se apaixonou e se casou. Juntos tiveram 11 filhos: Luiz Ribeiro da Mota, Alice da Mota, Maria Lúcia da Mota Ribeiro, José Carvalho da Mota, Antônio Vitor da Mota, João Batista da Mota, Divar Benedito da Mota, Marco Sérgio da Mota, Francisco de Assis da Mota, Norival da Mota, Valdir Carvalho Mota. Sua filha Alice faleceu com apenas 3 anos de idade, vítima de tosse comprida. Criou seus filhos com muita dificuldade, sendo lavrador, assim como seu pai, e colocando em prática tudo que havia aprendido com ele, e passando seus conhecimentos a seus filhos. Sempre gostou de participar da igreja, juntamente com sua esposa e seus filhos. Muito solidário, gostava de ajudar a todos. Acompanhou as muitas transformações deste bairro e desta ponte. Diversas vezes viu o sofrimento do povo com a falta de uma ponte devido a tantas chuvas. Naquela época, as pontes eram feitas pela própria população. Seu pai era quem doava as pontes. Certa vez, depois de muita chuva, a enchente levou a única ponte existente no bairro. Como de costume, todos se reuniram para fazer a ponte. Durante as obras, foram colocar um trilho e ele sofreu um acidente, quebrando o polegar. A quebradeira foi exposta, fraturando também o nervo. Foi socorrido rapidamente e, por sorte, havia um médico atendendo no posto da Barra, que o socorreu e conseguiu voltar o dedo no lugar. No entanto, ele perdeu o movimento desse dedo. A ponte era em outro local, mais acima de onde é hoje. Certa vez a ponte caiu e reuniram novamente para refazê-la. No entanto, tiveram muitas tentativas frustradas de conseguir, pois ela caía novamente. Então decidiram mudá-la de lugar e pediram a ele que doasse parte de seu terreno para mudar a ponte de lugar e passar a estrada. Ele concedeu e assim a ponte mudou de lugar. Sua esposa era muito doentia, sofria de bronquite crônica. Durante muitas noites não conseguia nem dormir devido à falta de ar. Fazia uso de muitos medicamentos, o que fez com que ele tivesse um ataque cardíaco e morresse no dia 18 de janeiro de 1986, com apenas 46 anos. Seu Jorge ficou viúvo com 52 anos e com os filhos pequenos, o mais novo com apenas 8 anos. Foi pai e mãe e decidiu não se casar novamente e dedicar somente aos filhos. Seus filhos Luiz e José já moravam fora. Sua filha Lúcia já era casada e tinha uma filha chamada Leia, de apenas 2 anos. Ela começou a ajudar seu pai a cuidar dos irmãos. Tinha que lavar a roupa, cozinhar e limpar a casa daquele monte de gente. Aos poucos ela foi ensinando a seu pai e seus irmãos mais novos as tarefas domésticas, para que eles pudessem ajudá-la. Antônio, João e Divar tinham que trabalhar para ajudar o pai. Quatro filhos junto com ele. Restando apenas 4 filhos junto com ele.
Gostava muito de tocar pandeiro, seu irmão tocava sanfona e juntos faziam um forró animado. Gostava também de jogo de futebol, sempre que tinha alguma partida no bairro, ele fazia questão de ir assistir. Era apaixonado por uma boa prosa, gostava de conversar com todos e contar histórias. Não importava a idade, ele sempre tinha um assunto. No dia 5 de dezembro de 2017, ele teve um infarte. Foi socorrido rapidamente, mas no dia seguinte repetiu, ele não resistiu. Morreu com 84 anos e com um único sonho: ver essa ponte reconstruída novamente. Não está em discussão. Eu encaminho a matéria à Comissão de Constituição, Legislação e Redação para estudo. Agora eu deixo a palavra para a senhora Maria José. Boa noite a todos. Eu queria falar para vocês, eu vim na reunião porque eu fiquei de apresentar para vocês o raio-x, o papel já, né, onde eu faço fisioterapia, tudo. Mas antes de eu vir para a reunião, eu tinha recebido uma ligação da Paulinha falando que eu ia fazer fisioterapia na sexta-feira, às 9h40, o carro iria sair 6 horas da manhã daqui, e aí eu vim 5 horas, né, que era para eu vir também, já vim, aí ela estava aqui, a gente já está resolvido. Eu quero agradecer a todos, né, pela atenção que cada um deu. O requerimento, assim, não teve uma resposta exata, né, como eu achei que ia vir uma resposta para ser lida, né, achei que o Cadu ia responder. Mas assim, ele tem um prazo? Mas resolveu a situação. O que é bom é que vocês podem sair aqui de coração aberto, que pelo menos cada um aqui ajudou a resolver a situação minha. E vai aparecer mais casos assim, e que vocês ajam com o coração de verdade, né? Ajudando o senhor prefeito a enxergar certas coisas que de repente não consegue ver, né? E que às vezes a gente precisa vir. Eu, na verdade, assim, tomara eu não precise mais vir aqui, e tomara não, mas assim, de vez em quando vou vir assistir as reuniões, porque eu acho que é importante. E eu vou passar o raio-x aqui, vocês vão ver que... Você passa, Tony. Aí tem a parte que está quebrada mesmo, são 2 lugares quebrados. E eu tenho comprovação, né? Tem aqui o papel que fala do horário, o dia que eu faço fisioterapia. Só que assim, agora como mudou, então eu nem vou apresentar para vocês, ou vocês querem ver? O papel da... E assim é por isso que eu peço o carro baixo, porque eu corro um risco sério mesmo de isso daí acabar de abrir e perfurar algum órgão meu mesmo. Assim, até agora eu faço vista grossa quando eu não olho para o raio-x, né? Eu não quero olhar para esse lado aí. Eu quero viver minha vida, eu quero tentar continuar a fazer fisioterapia e continuar vivendo. Mas isso aí é um caso sério. Então, assim, todos estão vendo. Até, na verdade, eu devia ter mostrado isso para a Paulinha, que na hora não passou pela minha cabeça. Mas eu ainda vou mostrar para ela, entendeu? Porque, assim como o meu caso é assim, tem vários casos, cada um de um jeito, cada um de uma forma, cada um sofre de um jeito.
Graças a Deus o meu não é uma doença, né, um câncer, alguma coisa, mas é também um agravante, né? Então, assim, o que eu quero dizer de verdade agora é assim, agradecer a cada um de verdade pela atenção que vocês dedicaram a mim. Porque eu achei que aquele dia da reunião eu fosse falar sei lá, acho que seria em vão, como todo mundo fala, né? Os vereadores não fazem nada. Hoje eu posso falar para qualquer um, os vereadores fazem sim. Porque, na verdade, assim, se vocês juntarem as forças, independente de qual partido for, juntando as mãos, vocês vão longe. A gente vai longe, entendeu? Então, assim, o que depender de mim, no minha parte, eu falo assim, de ajuda também, porque assim, de repente fala assim, eu sou pequena diante dos seus olhos, dos olhos de vocês. Mas assim, eu tenho certeza que um caso aqui, outro caso ali, o que eu apresentei pode abrir portas para mais gente. E vocês podem deparar com mais situações difíceis. E assim, olhem pelo caso de cada um. Se coloquem no lugar de cada um. Porque, na verdade, um dia, não querendo desejar para ninguém, mas um dia pode ser um de vocês, né? Então, assim, a gente não quer pra gente, a gente deseja para os outros o que a gente não quer pra gente. Então, né? E eu agradeço mesmo de coração, tá? Eu saio daqui hoje, igual eu falei, de coração livre, porque eu não estava nem dormindo de pensar, que já faz um mês praticamente, né, que eu tô nessa luta e fiz 2 vezes fisioterapia por minha conta, agora já são 2 semanas que eu tô sem, e as 2 semanas com muita dor. Então, assim, não posso mesmo ficar sem fisioterapia, porque se fosse caso, eu já tinha aberto mão e tinha deixado quieto, deixado para outras pessoas desfrutarem do carro ou ir fazer, mas eu preciso disso para pelo menos sobreviver mais um pouquinho, né? Tomara que chega a 100 anos, né? Mas não sei se vai chegar. Mas eu agradeço mesmo de coração, viu? Obrigado pelo requerimento que fizeram, pela atenção de todos. Nós também agradecemos, viu, Maria José? Tá, porta aberta, tá? Que for preciso. E parabéns pelas suas palavras. Fim da matéria. E não havendo mais nada a ser tratado na ordem do dia, eu deixo a palavra em aberto para quem quiser se pronunciar. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores. Sobre o requerimento da senhora Maria José, foi feito um requerimento por mim, apoiado por todos os vereadores aqui, mas até agora, no momento, o prefeito não se manifestou ainda, né? Apesar de ainda estar dentro do prazo legal para a resposta a essa casa, isto mostra a preocupação que o prefeito tem em resolver os problemas da população e responder os vereadores. Mas nesse caso, tivemos hoje aqui a secretária, né, a secretária Paula, que prontificou a solução do problema. Então deixo aqui os meus parabéns à secretária Paula neste caso. Deixando registrado aqui também que foi cobrado por mim para que seja gasto com a saúde o mínimo exigido por lei, que é 15%, e que está sendo gasto referente ao mês 7, o gasto de 13,7%, ou seja, menos que o mínimo exigido por lei. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Eu só queria deixar registrado aqui, eu queria te parabenizar pela sua garra, viu, Maria José? E continue assim, não desista nunca, tá? Pena que as pessoas ainda não sabem a força que tem. Deveriam se espelhar em você, que eu garanto que eles resolveriam muito os problemas deles também. Parabéns mais uma vez e eu acho que pode não só contar comigo, mas com essa casa, está de portas abertas para você. Senhor presidente, senhores vereadores,
eu falar da Maria José, eu já venho já emocionado aí da cadeira, né? Porque eu tenho ela como uma irmã, como uma pessoa conselheira, uma pessoa que me recebeu em horas difíceis da minha vida, que me acolheu, que nós tivemos muitas coisas juntos aí, mexendo com esses jovens aqui de Virgínia. Então, a conheço, sei o que ela passa, o que vem, o que ela já passou, né? E não desejo que ela só tenha nesse momento paz e que seja bem assistida em todas as suas necessidades. Temos aí, Deus abençoe e te dê muita saúde para estar lutando sempre os seus direitos. E queria fazer uma ressalva aqui, senhor presidente, senhores vereadores. Eu recebi uma ligação ontem do professor da escolinha de futebol, que está aqui com a gente, vai completar 6 anos, né, no final do ano. De muita preocupação, porque no caso do acidente da prefeitura, o campo está isolado para futuras reformas depois da exposição. E a escolinha está sem um local de treinamento. E nós temos por baixo ali quase 80 crianças que são assistidas nas terças e quintas-feiras. Então eu queria deixar aqui para os vereadores mais próximos do prefeito que conversasse com ele para ver se a gente consegue ter um local, né, local para esses treinos voltarem, porque inclusive ele recebeu uma proposta de Passa Quatro, vendo a tamanha do reconhecimento desse profissional que nós temos dentro de Virgínia. Embora não seja formado, está começando a educação física agora, está no 2º ano, e por necessidade de trancar a matrícula da faculdade em Passa Quatro, da Unopar, por dificuldade financeira, recebeu um convite para ministrar aulas no Colégio São Miguel. E sendo assim, se ele aceitar, ele vai deixar Virgínia. Não porque ele queira, por necessidade, para terminar o seu curso, para poder melhor atender as nossas crianças. Aqui da região, né, Pouso Alto, São Sebastião, Virgínia, que ele já é professor e ministra suas aulas, e abriu agora essa oportunidade de Passa Quatro. Senti no coração dele que ele não queria ir porque ele vai deixar Virgínia. E Virgínia foi o primeiro lugar que abriu as portas para ele. Então ele tem o maior carinho por todas as crianças, pelos pais, participa ativamente da vida dos pais, das dificuldades que os pais têm com seus filhos. Então eu queria fazer um apelo para vocês, para que a gente tome uma providência mais rápida, né? Porque mês passado ele recebeu da prefeitura e não quis, né, não teve coragem de cobrar dos pais, né? Porque ele trabalhou até dia 30, que foi o dia do acidente, e ainda trabalhou. Como se diz, na minha visão, ele venceu o mês, né? Ele não quis receber porque eu conheço ele, eu sei o que ele é, um ser humano que ele é. Então eu queria fazer esse apelo para vocês. Muito obrigado. Nada mais havendo que tratar, eu declaro encerrada esta reunião e convoco a próxima para o dia 2 de setembro, às 18 horas. Boa noite a todos.